Boa tarde, como é que se chama? Boa tarde. Maria de Fátima Duarte, Em que ano nasceu? 1948, Em que terra nasceu? em Faro, Em que ano casou? em 1971. Quantos filhos tem? Não tenho filhos. Qual é a sua profissão? O que fazia? Funcionária pública. Trabalhei no Ministério da Segurança Social na área das pensões. Lembra-se da primeira vez que utilizou o comboio? Lembro perfeitamente. Nós vivíamos em Faro e vínhamos muitas vezes de Faro a Lisboa. Tínhamos família também em Lisboa e utilizei bastantes vezes o comboio nesse trajeto. Posteriormente, viajei de Lisboa para o Porto. Depois, no Porto, apanhava o comboio para Mirandela, o comboio da linha do Tua. E lembra-se da primeira viagem que fez? Lembro-me perfeitamente da primeira viagem que fiz do Algarve para Lisboa. Lembro-me perfeitamente. E a outra também, a que fazia para visitar a minha tia Mirandela. Hum, e então, tinha medo de andar de comboio? Não, não tenho medo de andar de comboio, só de avião. Qual era o destino das suas viagens de comboio na linha do Tua? Era, o destino era Mirandela, porque tinha uma tia que vivia em Mirandela. Então ia do Porto para Mirandela, Para na linha do Mirandela, Tua? na linha do Tua, exatamente. E, e depois em Mirandela, É, utilizava a linha do Tua para ir para outro sim, local? sim, para Bragança. Íamos frequentemente a Bragança, porque a minha tia também tinha lá família e tinha a família da minha tia vivia na cidadela, portanto, dentro do Castelo de Bragança, que é uma zona muito bonita e um castelo muito bonito. O que é que se falava dentro do comboio? Dentro do comboio, eu era criança, mas lembro-me que eram umas viagens muito divertidas. As pessoas cantavam, falavam, pronto, das colheitas, levavam levavam artigos de agricultura também para as feiras. E então cantavam músicas, era? Que músicas é que Cantavam cantavam? músicas populares, tocavam concertina, tocavam outros instrumentos populares, que eu agora já não me lembro, mas sei que eram vários instrumentos, e eram umas viagens sempre muito agradáveis. Hum, Lembra-se dos apiadeiros? Lembro-me do apiadeiro de São Sebastião, Ah, pois. que ficava em Mirandela. Sim, Lembro-me desse sim, apiadeiro. sim, sim. Hum, então, e qual é que era o apiadeiro em que entravam mais pessoas? Era o de São Sebastião. Ah, Entrava muita gente nesse apiadeiro, por isso é que eu fixei. ok. Que produtos é que eram transportados na linha do Tua? Os produtos que a terra dá. Portanto, as pessoas transportavam inclusivamente animais, também se levavam animais no comboio. Lembro-me que levavam batatas, levavam, pronto, hortaliças, tudo o que a terra dá. E Hum, os preços dos bilhetes eram caros? eu era criança, não tenho muito essa noção, mas penso que os bilhetes estariam ao alcance do bolso da maior parte das pessoas, porque era o único transporte que havia, era o comboio, não é? Pois. Portanto, se as pessoas viajavam é porque poderiam viajar. Embora houvesse classes. Havia a primeira classe, a segunda e a terceira. Portanto, talvez as pessoas com menos dinheiro viajariam na terceira classe, as mais endinheiradas na primeira. Ah. Então, que tipo de pessoas é que viajavam dentro do comboio? Todo o tipo de pessoas, todas as classes sociais. Ah, tá bem. Sim. Então, sente saudades das viagens de comboio? Sinto muitas. A linha do Tu é uma linha linda, foi uma pena ter acabado. Sinto muitas saudades. E às feiras de comboio? Sim, sim. À Feira de Bragança. Pois, então ia de Estava muito. Mirandela A a Bragança. Bragança, exatamente, à feira. Então, fale-me das feiras dessa época. As feiras, a ideia que eu tenho é que era um recinto muito grande, havia muitas tendas a venderem muitas coisas. Claro está que eu gostava mais era das coisas para criança, né? Pois, Brinquedos, pois, aqueles brinquedos muito simples, claro. mas que nos encantavam naquela época.
Mas lembro-me que havia muitas coisas, como hoje haverá mais, não é? Mas já havia muita coisa. Hum, Imigrou ou tinha algum familiar que tenha imigrado? Não, não. Eu nunca emigrei para fora do país. Emigrei de Faro para Lisboa, mas nunca para fora do país. Ok. Ah, pois só vinha para Mirandela De férias. de férias. Eu Ah, vinha só para trás então dos só montes de utilizava a férias. linha? Só utilizava Só a linha? nas férias. Ok, Só nas pronto, férias. também. Hum, Sabe então o que se produzia na região da linha do Tua? Eu ouvia falar em castanhas, castanhas, azeitona, amêndoa, batata, que era o alimento base das pessoas naquela altura. Pois. Hum, então, teve algum familiar a participar na Guerra de Angola? Familiar, não. Tive amigos, muitos amigos, que praticamente todos os meus amigos foram à guerra a combater, não é? Ao Pois. ultramar. O meu marido não foi porque era oficial da Marinha Mercante. E quando os oficiais da Marinha Mercante, como tiravam o curso na Escola Náutica, cumpriam o serviço militar na Marinha de Guerra. Não iam ao ultramar. Mas a maior parte dos meus amigos combateram no ultramar. Ok. Lembra-se das festas que havia na altura, nesta zona? Romarias, lembro-me das romarias populares, mas não tenho assim mais ideia. Tirando as feiras, não tenho. As Ok. procissões, lembro-me das procissões também. Ah, pois, nesta zona, pois. Nesta zona é uma zona Hum, muito. Existe outros assuntos que queira falar? Por exemplo, onde estudou ou algo do género? Eu estudei num colégio particular porque eu fui morar para Almada, na margem sul do rio, e na altura não havia liceu em Almada. Só havia colégios particulares. Eu estudei num colégio particular e depois, já maior, estudei num num instituto britânico, já em Lisboa. Ah, certo. Pois então, como só utilizava a linha do Tua para Só vir de para férias, férias, só então para férias. não estudou Mas era nesta zona, pois não? Não, Só, não, pois, só nunca estudou. estudei, exato, estudei sempre lá embaixo. Pronto, está bem. Tá, Obrigado. nada. Tá, Boa tá, tarde. boa tarde.